Louvado seja Deus, passando aqui para trazer mais uma mensagem, uma palavra de Deus. Que Deus em Cristo possa abençoar seu lar, sua casa, sua família. Receba esta palavra em nome de Jesus. A palavra de Deus está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que fala a respeito das armaduras. Mas o versículo 10, Efésios 6, versículo 10, ele diz dessa seguinte maneira: nos demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, né? Essa palavra é uma palavra forte, poderosa, onde Deus fala, nos demais, irmão meu, né? O servo do Senhor fala, nos demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo falava através da boca do mensageiro de Paulo, né, que escreveu a carta de Efésios, e ele fala ali, né, nos demais irmãos, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Então, a vontade do Espírito Santo é que nós se fortalecemos na força, da força do Senhor e no seu poder, né? Só o Senhor mesmo tem força suficiente para remover montanhas, só o Senhor mesmo tem força suficiente para tirar uma montanha de um lugar para o outro, e nada vai ser impossível, mas Ele faz isso através da minha vida e através da sua vida. Então, seja crente, seja fiel, seja firme, seja forte, né? Não se entristeça facilmente, né? O salmista vai dizer: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então precisamos estar alegres, firmes, constantes na presença do Senhor, né? Nos demais, irmão meu, fortalecei no Senhor, na força do seu poder. Através desta palavra, eu quero trazer dois sonhos que o Senhor me revelou. Primeiro sonho, né? O Senhor revela um sonho onde fala que eu ia entrar em perigo há poucos dias, né? Então o Senhor me revela um sonho em uma igreja, e eu ali na igreja, né? Sentado ali juntamente com as ovelhas, né? O pastor lá na frente, eu cá, e aí de repente, né? O momento de dar a oportunidade fica aquele silêncio. E aí eu puxava no meio da igreja, eu puxava um louvor, né, para a adoração do Senhor. Mas em meio tempo a minha garganta entrava em problemas, porque eu tenho um problema na garganta de fato, né? E no sonho, né, quando eu louvava, né, eu ficava com problema na garganta, eu louvava um pouco e não conseguia louvar. Aí quando eu louvava, a igreja louvava junto. E eu queria louvar, não conseguia, que a garganta ficava coçando, né? Se eu tenho um problema na garganta, já estou bem melhor, graças a Deus. Eu tive um sonho com um problema na garganta. E de repente eu me levanto, eu me vejo lá no altar, onde as pessoas estão mexendo em algumas coisas, em algum dinheiro, me dá o dinheiro e depois pega mais dinheiro lá, e aí eu devolvo o dinheiro, né? Porque eu lembro, né, que era algo injusto, né? Uma coisa lá, um sonho que já tem tempo que eu sonhei, não lembro muito direito, mas foi mais ou menos assim, o problema de louvar e a respeito do dinheiro eu devolvi. Eu falei com o pastor a respeito desse sonho, o pastor é de fora, e aí ele interpretou o sonho dizendo que haveria de acontecer algo comigo, né? Um problema para mim permanecer vigilante, né? Porque alguma coisa havia acontecer. O Senhor tinha, tinha dado o sinal em sonho. Então o que eu fiz? Eu fui orar, pedir ao Senhor para me restaurar, me reparar e não me deixar cair em tentação, me livrar de todo mal. Eu orei, né? E de repente, passando alguns 2 a 3 dias, o Senhor me deu outro sonho. E aí eu falei com o pastor a respeito do sonho. A respeito do sonho foi o seguinte: eu estava numa casa lá na roça onde a gente morava, e eu estava olhando para a teia, e quando eu vi um ralho assim, acendeu de um lado para o outro, né? Do lado, deixa eu ver, do lado esquerdo para o lado direito. E aí falou: eu sou o teu Deus todo poderoso. E ali ficou conversando comigo, né? E eu falei: eu te amo, Senhor. Eu te amo, guarda a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E eu falava que eu amava o Senhor, né? Declarando que eu amava.
E ali o Senhor ficou ali, puxou um assunto e o anjo ficou mexendo na minha boca, nos lábios, reparando. E quanto mais que ele mexia, eu via a voz saindo da minha boca, da minha língua. Ele enfiava o dedo na minha língua, na minha boca, ficava tocando nos meus lábios, ia saindo vozes dos meus dentes, ia tocando nos dentes, ia saindo vozes de um bocado de pessoas. Ele ia tocando, tocando, ia saindo vozes, ia saindo vozes. Quando ele ia tocando, ia tava restaurando os meus dentes, reparando, mas não foi o suficiente. Ele pegou um pozinho como se fosse um pó, um pó de ouro mais ou menos, e jogou na minha boca, nos meus dentes, né, para restaurar. E aquelas vozes foi acabando, diminuindo, e ele foi tocando com o dedo, né, para ver se tinha mais algumas vozes. E quando ele tocava, saía vozes, tocava na língua, tocava lá no fundo da língua as vozes, ia saindo, ia saindo. Eu já estava perto de acordar, né, e o anjo estava do meu lado, do lado esquerdo, reparando a minha boca, ia tocando nos lábios, nos dentes, em cima, embaixo, em cima, na língua, ia saindo vozes de pessoas, ia saindo vozes. E aí o anjo, no finalzinho, a voz já estava bem sumindo, e já tinha quase acabado as vozes, ele estava tocando, tocando, e aí quando ele não viu quase nada, o horário dele estava chegando, e aí ele falou, seja o que Deus quiser. E aí subiu, né, e o Senhor já tinha ido, né, e aí eu fiquei falando que amava o Senhor, enquanto o anjo tocava nos meus lábios, tocava nos meus dentes, e as vozes iam saindo, tocava na minha língua, as vozes iam saindo, e o pó que ele jogou restaurou tudo, meus dentes, restaurou minha língua, restaurou minha boca por completo. E aí eu falei pro pastor esse sonho, né? Enquanto o anjo mexia na minha boca, eu ficava adorando ao Senhor. Eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, eu te amo, Senhor. Obrigado por teu anjo. E ficar conversando com o Senhor. E aí eu falei com o pastor esse sonho, e ele falou: o Senhor tá restaurando a tua vida, tá te restaurando, tá te livrando, tá mostrando que tá te dando livramento daquele sonho que tu teve, do primeiro sonho que eu contei, né? Então, que eu ia ele falou que tava me livrando, né? E ele falou para mim continuar vigilante, né? Para não perder a linha, não. Continua vigilante. E aí sim, passou os dias, chegou o dia de ir para a igreja. Eu fui lá, quando eu cheguei lá, né? Aconteceu que as irmãs, as adolescentes estavam ensaiando, né? E aí elas trocaram de roupa lá dentro, e os dois banheiros, masculino e feminino, é lá. E o negócio de tirar dízimo é lá também, né? Então uma porta no fundo, tinha uns banheiros para ela trocar de roupa, mas como tinha as 4, as 5 adolescentes, elas estavam trocando lá no vão lá mesmo, trocando de roupa. Aí falou a oportunidade para uma pessoa que falou o nome da pessoa, louvar a cura dízimo e oferta. Eu esperei os irmãos pegar o negócio para ir pegar o dízimo e oferta, mas eles não foi. Eles não foi por quê? Porque ele sabia que as adolescentes estavam trocando de roupa. E eu me levantei, olhei para trás, ouvi uma voz, alguém falando, né? Aí eu olhei para trás para ver se eu falava alguma coisa, não falou nada, prossegui, cheguei lá. Quando eu abri a porta, entrei. Quando eu tava dentro, eu olhei, as meninas estavam trocando lá de roupa. Mas elas não estavam todas despidas, né? Elas estavam com outra. Eu não sei, não olhei direito. Eu sei que ela estava trocando de roupa. E aí eu fiquei meio sem jeito, procurando o negócio de tirar dízimo. E eu falei, vixe, rapaz, bem na hora de colher o dízimo e oferta, aí a menina foi, pegou o negócio de tirar dízimo. Eu fui, peguei e já saí logo, né? E aquilo ali, né? Tirei o dízimo meio envergonhado, meio cabisbaixos, e ali, né? Coloquei o dízimo lá e ali fiquei, cara, de boa. Aí eu falei, não, o Senhor já me deu o livramento, porque Ele falou que ia me livrar, porque Ele já estava restaurando os meus dentes, né? Os dentes ali estavam simbolizando a igreja, né? Que a igreja ia falar a respeito daquilo que eu entrei ali na hora das meninas, mas nada aconteceu, tudo permaneceu em silêncio, calmo, tranquilo. Passou dias e dias, né? Já passou uns 2 a 3 meses. Foi em setembro isso, parece, se eu não me engano. Foi antes de setembro. E eu estou aqui até hoje e não aconteceu nada, graças a Deus, né? Poderia a pessoa se levantar, que eu fui lá, as meninas estavam trocando de roupa, eu entrei para lá, mas graças a Deus não aconteceu nada, porque o Senhor
Ele tinha me avisado antes e ele depois eu orei e o Senhor entrou em ação através da minha oração, né? Então antes de acontecer essas coisas eu falava: Senhor, ilumina a minha vida, revela o oculto e o escondido. E aí o Senhor começou a revelar o futuro, né? E eu louvo esse Deus, porque esse Deus, sim, que eu sirvo, que você serve, é Deus de livramento. E se você não serve esse Deus ainda, meu irmão, se achega aos pés dele, porque esse Deus quer te livrar, né? E quantas coisas o Senhor já me livrou, né? Se eu fosse contar as coisas que o Senhor já tem me dado livramento, né? Que eu tinha caído e o Senhor me levantou de novo. Uma vez eu pensei, sentei na rua onde tem um passeio alto. Na rua eu sentei e falei, eu pensei, eu vou desistir, não vou mais para a igreja. Aí o Espírito Santo na mesma hora brandou: não, Deus, não permita que ele saia, né? Não permita. Aí naquele momento eu reagi, eu comecei a pensar: eu não vou sair não, vou continuar, né? E graças a Deus, né? Por causa de qualquer coisa mínima, o pecado ou qualquer coisa entristece a gente faz a gente querer sair porque a gente perde as forças. Mas graças a Deus o Espírito Santo brandou em meu ser e disse: não, Deus, não permita. Então esse foi mais um livramento, e esse que eu estou contando do sonho foi um livramento muito forte, muito poderoso, que eu não posso nem comparar a mão de Deus como é forte e poderosa. E essa mão desse Deus que agiu na minha vida com propósito, ela quer agir na tua vida com um propósito também. O Senhor tem um propósito na tua vida de ganhar almas através da tua vida, ganhar a tua família. Crê somente que o Senhor quer através da tua vida, quer ganhar seus irmãos, quer ganhar suas irmãs, quer ganhar seu pai, sua mãe, quer ganhar sua família, quer ganhar, se você tem filho, quer ganhar teus filhos, tuas filhas. O Senhor quer ganhar o seu esposo, quer ganhar sua, ou se for um homem, o Senhor quer ganhar sua esposa. Independente do que seja, o Senhor quer ganhar sua família, assim como o Senhor de Abraão, né, trouxe toda Israel. O Senhor quer de você, o Senhor quer ganhar todas as suas famílias. Continua, permanece fiel, firme, porque Paulo vai dizer nos demais, irmão meu, aleluia, nos demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Então eu me fortaleci no Senhor quando eu recebi, antes do sonho eu me fortaleci no Senhor, o Senhor revelou o sonho. E aí eu sonhei, recebi a interpretação, fui orar, o Senhor me entrou com restauração em minha vida. O Senhor me livrou com a sua restauração. O Senhor quer te livrar e quer restaurar a sua vida nesta noite. Receba esta palavra em nome de Jesus. Não sei se você está ouvindo de dia, o Senhor quer te restaurar nesse dia. Se você está ouvindo de noite, o Senhor quer te restaurar nesta noite. Se for de tarde também, o Senhor tem uma bênção para você. Se for de madrugada também não é diferente. O anjo do Senhor aí vai aí de conto você para te tocar, para te tirar do poço que você está, porque um abismo leva a chama outro abismo, mas o Senhor hoje quer te livrar desse abismo, e todos os abismos vai ser fechado. Assim como o Senhor me livrou, ele é poderoso para te livrar. Quantas coisas incontáveis que o Senhor já me livrou, e você também, o Senhor já te livrou de muitas coisas, mas você precisa ainda ser livre, e eu também preciso ser livre de muitas coisas ainda. Então eu conto com esse Deus e creio que você também vai contar com esse Deus. Fica com a paz do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Curte, compartilhe esse vídeo para mais pessoas ouvir. Se eu vou compartilhar no meu Facebook e no meu YouTube. Aí você no YouTube ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa seu like e fica à vontade para comentar o que você achou desse vídeo. Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, amém.